Cara, olha a matéria que eu te mandei aí, a declaração. Assim, eu tô aqui, eu não tinha visto ainda, uma notícia de 7 minutos atrás aí do Flávio Latifi no UOL. O presidente da Conmebol, mano, o que ele disse sobre a participação dos brasileiros, cara, é inacreditável, Alejandro velho. Domingos, presidente da Conmebol, afirmou que não imagina a Inacreditável. Copa Libertadores sem clubes brasileiros. Isso seria como o Tarzan sem Cheetah. Impossível. Meu Deus, cara. O que aconteceu? Alejandro disse que essa frase logo depois, disse essa frase logo após o sorteio de grupos da Libertadores que aconteceu em Assunção, no Paraguai, onde deu um longo discurso falando sobre racismo. O cara fala em racismo e cita o Tarzan, cara, pra falar sobre o Mano, brasileiro. caralho, velho. A declaração caiu como uma bomba entre os clubes brasileiros. Os dirigentes receberam a entrevista de Alejandro Domingos na manhã dessa terça e até pensaram que poderia ser um vídeo gerado por inteligência artificial devido à gravidade da aspa. O UOL apurou que a entrevista de Alejandro Domingos é verídica, que o dirigente não viu nada demais no episódio. Assim, o cara, Essa é a o Conmebol. cara que tá combatendo o racismo é racista e não sabe que está sendo racista. Meu Sabe Deus, assim? cara. É inacreditável, cara. É inacreditável. Inacreditável, É cara. isso, assim. Aí eu vou falar o quê? Inacreditável. Se eu falar aqui, se eu dissesse, se eventualmente dissesse que um cara desse merece um tiro na cabeça, merecia paredão, eu posso ser processado, eu posso ser Claro. enlouquecido, entendeu? Mas um cara desse merece o quê? Merece ser exonerado. Merece não representar uma entidade dessa. Merece não fazer parte de uma entidade dessa. A Comebol é. Como não dizer que a Comebol é uma entidade, não é uma entidade racista, sendo que ela lucra com cada episódio de racismo e sendo que o principal figura da diretoria compara os brasileiros com Tarzan, Mano. que é o maior estereótipo do homem macaco. Pra quem não sabe, o Caralho, Tarzan, não velho. sei se você conhece a história de Tarzan, etc. Mas Tarzan é um menino abandonado, perdido, que se perdeu pela família e ficou numa floresta e foi criado por gorilas. O pai e a mãe do Tarzan eram gorilas. E eles ensinam o Tarzan a ser um gorila dentro do grupo ali de gorilas, mas como ser humano. Então ele anda como gorila, ele bate no peito como gorila. É um gorila humano. Ou seja, o cara falar de Tarzan no momento tão delicado que a Conmebol vive em termos de racismo, assim, é isso. Os brasileiros acharam que tivesse sido um conteúdo gerado por inteligência artificial Não, devido à inacreditável. gravidade da aspa. Esse cara tinha que ser. Inacreditável. Assim, cara, é que não vai acontecer nada de novo. Os times brasileiros não vão fazer nada. Não vão. Era papo, velho, de Cara, era todo papo mundo. de ontem quando o Boazzi tava batendo de frente com os dirigentes do Cerro, chegar o Casares junto, chegar o Boto junto, chegar o diretor do Bahia, mas É o não, Boto. Que Boto, cara? Boto é português. Você acha que o Boto tá. O Boazzi ficou O assim, tipo, Boto, baixinho. O Boto é português, cara. Não, mas representa Portugal o Flamengo. escravizou um monte de. Não, Que sim, é mas isso, representa o cara? Flamengo. Tem que ser Foda-se, cara. O antirracista. cara é português. Desculpa. E Aí aí é que ele os está querendo demais. Vou até te mandar aí o vídeo pra você colocar pra gente. Cara, era papo de chegar o Casares junto, chegar todo mundo junto, porque, cara, o Brasil vai sofrer nessa Libertadores. Vai sofrer nessa Libertadores. Escrevam o que eu tô falando aí. O futebol brasileiro vai sofrer nessa Libertadores. Vai ser complicado. Vai Meu ser amigo do céu. complicado. Se Meu amigo. preparem. Se preparem. Nossa, na moral, eu não esperava tamanho absurdo, cara. Assim, Ah, juro. disfarçatez total, cara. Passou de todos os pontos, cara. Sério, assim. Vamos dar uma olhada aqui nessa discussão entre o Paulo Presidente do Palmeiras. Buozzi, que é o vice do Palmeiras. O vice é quem aqui, Felipe? Esse de Desculpa. óculos. Esse aqui é o vice. E Baixinho. esse aqui é o presidente do Cerro. Isso. Tá. Vamos aqui assistir. Não temos nada contra o Cerro. Nós não temos nada contra o Cerro. Tampouco. É o time que nós mais enfrentamos na história da Libertadores. Não temos nada contra. Nada contra. Vocês lá vão ser muito bem tratados. Vocês vão ser muito bem tratados. Pode deixar comigo, tá? Agora nós temos junto o papel, sabe qual é? Acabar com esse crime, com essa chaga que existe na sociedade. Hagamos junto una hoja de ruta para lograr eso. Claro. Agora não adianta a gente só falar. Puede falar para la reina, cuando yo recibí a ella como una reina,
Como tem que ser. Mas não é só ela que nós temos que tratar. Não, já sei. Nós temos que tratar Mas aquelas eu pessoas que esqueço estão da sofrendo solidariedade. racismo. Aquelas pessoas que estão sofrendo não podem sofrer mais. Nós temos que Comparto. acabar com isso. Más racismo, como dice el presidente, no vienen de fútbol. Mas o futebol é o exemplo, presidente. O futebol na América do Sul é muito importante. Os caras nem entendem, velho, a gravidade da parada. Eu sei. Se não vem de lá pra cima, a gente muda daqui pra baixo. Nosotros no somos el ejemplo de racismo. Não estou dizendo isso, estou dizendo que tem Como acontecido é um problema em de jogos. tudo. Mas nós temos que mudar a sociedade. Vamos. Nós temos que mudar. Cara, assim, não é um Os problema. caras não entendem que é um problema gravíssimo, assim. O cara tratando como se fosse Não, eu até, uma ente- goteira eu, no até, eu telhado, até assim. entendo o cara quando diz assim, cara, isso não é um problema do nosso clube, é um problema da sociedade. Os caras chegam aqui, são racistas e, eu, tipo, meio que eu vou fazer o quê, tá ligado? E eu entendo que no caso do presidente do Cerro, ele vai defender os interesses do clube dele. Ele não vai defender, ele não vai chegar lá e falar assim, olha, me eliminem da Libertadores porque Não, pra gente jamais. melhorar a sociedade. O cara não vai fazer isso, Jamais. né? Jamais. E Até presidente... porque se e pre- eliminar o Cerro não vai acabar o e racismo presidente, também. e presidente nenhum, de clube nenhum, faria isso. Mas, não é que vai acabar o racismo, Felipe. Mas se eliminasse o Cerro Porteño, a Conmebol Seria, passaria um claro, recado de com tipo assim, certeza. mano, Ela não tolerância tolera. zero. E aí você, Exatamente. assim, não é que você acabaria com o racismo na sociedade, que ele vai continuar existindo, mas você diminuiria as incidências de manifestações racistas nos estádios de futebol e evitaria situações como a que a do Luigi se repetissem. É esse o certeza. ponto. É esse o ponto. Então, assim, o presidente do Cerro tá querendo defender os interesses do clube dele. Ele tá certo aqui. Ele foi até parcimonioso ali na conversa. Ele parece entender o ponto do vice-presidente do Palmeiras. Mas o vice-presidente do Palmeiras tá certo. A questão é que aqui não é o presidente do Cerro que tem que ser cobrado. O que tem que ser cobrado é esse vagabundo desse presidente da Conmebol que comparou o brasileiro com Tarzan. Isso é inacreditável. Isso aí, assim, desculpa, cara, não tinha nenhuma outra analogia menos pior que esse cara pudesse usar. É inacreditável, cara. E o sorrisinho no rosto ainda. Não, é inacreditável. Assim, cara, esse cara, assim, era papo, sério mesmo, cara, de todos os clubes brasileiros se unirem hoje e falarem, diante das declarações do presidente Alejandro Domingues, ao comparar brasileiros com o Tarzan, um ser humano criado por gorilas, que se ele não for exonerado imediatamente, ou exonerado talvez seja um exagero, porque a gente sabe que isso não vai acontecer, mas se ele não fizer um pedido de desculpas público, meter a cara dele, a gente não entra em campo. Forçar o cara a passar vergonha, pedir desculpa em público, fazer um vídeo no site da Conmebol, no YouTube da Conmebol, pedindo desculpas. É o mínimo, cara. E não vão fazer nada. O que os brasileiros vão fazer? Aí o que eu falo? A Leila ameaçou lá de se desvincular da Conmebol e ir pra CONCACAF. O que a Leila vai fazer agora? Porque eu falo a Leila, assim, tem um monte de dirigente aí. Eu falo porque foi ela que deu a ideia. Ela que disse que não ia tirar o Palmeiras da Libertadores Júniors, que ela poderia ter feito história ali, não fez. Então o que ela vai fazer agora? Ela, o que o Landim não, o que o presidente o BAP vai fazer, o que o Casares vai fazer, o que o Paz é CEO hoje do Fortaleza, mas é um cara que esse sim pensa muito à frente, o que ele vai fazer com relação a isso? Não, os clubes deveriam, pelo menos a CBF, juntamente com alguém, se reunir aí e o mínimo do mínimo, mostrar a indignação coletiva entre os brasileiros contra essa declaração abjeta do presidente da Conmebol, assim. Porque, cara, de novo o que eu tô falando, o clima nessa Libertadores nunca esteve tão pesado quanto tá agora. Você vê a imprensa argentina, você vê a imprensa uruguaia, a imprensa paraguaia, como eles estão falando dos brasileiros, assim, de um nível que eles que se acostumaram, sobretudo os argentinos, a dominarem essa competição no passado, sobretudo numa era pré-VAR, inclusive, agora eles estão revoltados que eles não conseguem chegar mais, que eles não conseguem ganhar mais, que eles não conseguem triunfar mais. E aí ficam chamando os brasileiros de chorões, porque a gente se revolta de que a gente sai do Brasil e é chamado de macaquito pela torcida dos caras, tá ligado? E a Conmebol parece que reitera isso, parece que corrobora com isso.
E o pessoal aqui falando que aqui pouco importa se ele comparou com o Tarzan, com a Cheetah, sabe? Mas assim, no fim do dia, ele usou uma comparação absolutamente descabida. Descabida. Ah, a Libertadores é o Tarzan e o brasileiro é a Cheetah, que é a macaca. Assim, só piora. Mas a questão é, não faz o menor sentido, assim. Isso ser aceito. Numa boa, sabe? Eu só acho que os brasileiros precisam se manifestar urgentemente, coletivamente, mostrar força. Ainda que seja para pedir um pedido de desculpas público. E assim, um pedido, o Alejandro Domingues assumindo que foi infeliz. Ficando feio para ele. Porque não tem, assim, se os brasileiros aceitarem isso, cara, se aceitarem essa declaração do presidente da Conmebol calados, se isso acontecer, cara, eu perco minha esperança completa com relação a qualquer atitude coletiva de time brasileiro com racismo e outros episódios como esse do Luigi vão continuar se repetindo e se repetindo. E na verdade, cara, o Luigi a atenção, chamou a atenção do mundo porque ele se emociona, ele chora e aí comove o mundo, né? Mas quantas vezes foram os casos que o brasileiro que sofreu racismo ou não se incomodou por ignorância ou guardou pra ele ou... Você lembra quando o Daniel Alves comeu Lembro, uma banana? eu não vou julgar como que a pessoa deve se sentir ou não numa situação como essa, mas, cara, passa-se na maioria das vezes despercebido. E o caso do Luigi, o choro dele é muito importante porque dá luz a esse crime. Então, a gente lembrou aqui do caso do Bruno Tabata, que sofre racismo e é acusado por racismo pela Conmebol. E é condenado, fica jogos sem jogar, porque respondeu, ele foi avisar alguém que tinham fazendo gesto de macaco para ele e interpretou-se que ele estava fazendo gesto de macaco. Sendo que as câmeras mostram a torcida fazendo. Assim, sabe? É inacreditável, a gente tá... assim, juro, cara. Eu não consigo, cara, ficar feliz a gente vê os brasileiros disputando uma competição cujos líderes são essa corja. Também não. É muito triste, cara. Numa boa. Vamos colocar Então, a aqui. declaração do Alejandro Você Domingues mandou o vídeo. Tá repercutindo bem agora, hein? Tá repercutindo muito, cara. Imagina una Copa Libertadores sin equipos brasileños. ¿Sin qué? Sin equipos brasileños. Eso sería como Tarzán sin Cheetah. Imposible. E riu ali ainda. Puta merda. Eu não vou falar mais nada, cara, sinceramente. Se os clubes brasileiros não fizerem nada com relação a isso aqui, ó, eu lavo as minhas mãos. A conversa é essa, cara, que eu tô Lavo as vendo minhas aqui mãos. no Lavo as Twitter, minhas mãos. Eu lavo as minhas mãos. Sinceramente. Lamentável, cara.